Cipate Virtual Alta Mogiana. É com satisfação que estamos começando mais uma Cipate na usina Alta Mogiana. Num ano que veio de uma pandemia, que nós não conseguimos ainda controlá-la, que nos leva a uma séria reflexão sobre tudo que está acontecendo no nosso trabalho. A gente precisa conscientizar dos nossos atos e apoiar os colegas para que a gente não cometa os mesmos erros de sempre. Então a gente precisa parar, refletir, para que a gente não cometa esses mesmos erros. Porque um pequeno acidente pode se tornar um acidente médico, um acidente grave, porque a empresa quer que cada colaborador que aqui esteja trabalhando volte para a sua casa na sua plena saúde. Então, nós precisamos prestar atenção, olhar os equipamentos para que eles estejam em conforme, usar os equipamentos de segurança, e eu confio que cada um de vocês vai ajudar o colega e vai se policiar para que a gente consiga atingir esse objetivo. Então, parabenizo a equipe que está organizando a Cipate, desejo sucesso, desejo que todos aproveitem essa oportunidade e que a gente tenha, no ano que vem, a possibilidade de comemorar que a gente fez diferente. Cipate Virtual Alta Mogiana. Muito prazer que estamos realizando a 34ª Cipate, dessa vez em um formato totalmente diferente do que já estávamos acostumados. Agora, as informações estarão ao seu alcance, no seu bolso. A nossa Cipate será totalmente digital. Claro que vamos sentir falta de estarmos todos juntos fisicamente, mas com certeza estaremos unindo a força de nosso pensamento e energia para enfrentarmos esse momento com garra e determinação. Usina Alta Mogiana, a melhor empresa para se trabalhar com segurança. Cipate Virtual Alta Mogiana. Olá, vamos falar sobre infecções sexualmente transmissíveis. A nomenclatura foi sim modificada para infecções, pois a doença tem sintomas e a infecção pode estar no organismo e o indivíduo nem sabe. As infecções podem afetar homens, mulheres, adolescentes, homossexuais, heterossexuais, todos os grupos, independente de idade. Na década de 80, sofremos com a pandemia da AIDS. No ano de 2020, foram confirmados cerca de 14 mil casos novos de HIV no Brasil. Parece pouco, mas chama a atenção que estes números crescem entre jovens de 15 a 19 anos. Nessa faixa etária foram 2.520 pessoas detectadas no último ano. As ISTs, elas ficam esquecidas e muitas vezes encobertas, mascaradas pela AIDS. Comportamento sexual dos jovens. 6 em cada 10 jovens entre 15 a 24 anos fez sexo sem preservativo no último ano. 74,8% nunca fez o teste de HIV. 43,4% não se protegeu durante o sexo casual. 19,5% fez sexo com mais de 5 pessoas no último ano. 21,6%
acha que existe cura para a AIDS. Imagina só, você vai pra balada e extravasa, experimenta várias coisas, essas situações de risco, sabe? Daí no outro dia, surgem várias neuras. Eu tava numa festa, eu acabei conhecendo um garoto, acabou rolando e na hora ele não tinha preservativo e eu não tenho costume de andar com preservativo. O HIV não tem preconceito. Qualquer pessoa está sujeita a contrair o vírus. Portanto, previna-se. A maioria das pessoas acha que não vai acontecer nada. Tem gente que acha que não vai se dar mal, que tem superpoderes. De repente acontece uma situação, aí ele não tem lá a camisinha para se prevenir. Às vezes a gente acaba não usando por causa da empolgação, mas geralmente a gente usa. Geralmente? Então sempre. Será que é realmente mais prazeroso? Mais prazeroso mesmo é ficar com a consciência tranquila. E como é que você vai saber que uma pessoa tem AIDS? Eu imagino que é uma pessoa bem acabada, né? Não é bem assim. Muitas pessoas portadoras do vírus não têm nenhum sinal aparente da sua sorologia. Pode ser que aquele menino que você acha um gato ou aquela garota linda tenham um HIV. A única forma de ter certeza é fazendo o teste. Acho que a gente tem bastante informação hoje em dia, sabe como é que pega a doença, sabe como se prevenir e tal. Foi um erro que eu cometi e nunca mais eu vou cometer. O método de prevenção eficaz seria a camisinha. Para se prevenir, camisinha. Prevenir é o melhor remédio sempre. Temos no nosso meio várias outras ISTs, que também são importantes e devem ser lembradas e avaliadas por profissional de saúde quando acontecem. A herpes leva à formação de bolhas nos órgãos sexuais, o organismo não elimina. A doença tem tratamento, mas é recorrente. A gonorreia pode levar à infertilidade devido ao processo inflamatório provocado por bactéria. Ela gera secreção abundante no pênis e pela vagina. Já a sífilis é uma infecção antiga, mas não desapareceu. Atualmente, a quantidade de homens e mulheres com sífilis tem crescido e, em geral, com 3 a 4 injeções de penicilina, ela é eliminada. O HPV pode se tornar recorrente, reaparecerem sempre verrugas e, nas mulheres, pode levar ao câncer de útero. Nos homens, pode sofrer uma transformação maligna. E o HPV pode ser transmitido por sexo oral e pode provocar câncer de boca, de laringe e de faringe. A hepatite B e a hepatite C, principalmente a C, pode provocar em fase avançada até mesmo cirrose e necessidade de transplante. Observe sinais importantes que o corpo pode apresentar nas ISTs, especialmente em áreas genitais: dor, bolhas, coceira, vermelhidão, corrimento, queimação ao urinar ou dor ao urinar, feridas no órgão genital, feridas na boca, febre, icterícia, ínguas doloridas, cansaço excessivo. O que precisamos para prevenir as ISTs? Uso de camisinha regularmente. Homens e mulheres de qualquer idade têm que se preocupar com o risco de câncer a partir das ISTs, com o risco de gravidez e o risco de levar uma infecção por toda a vida se não tratar, ou se iniciar o tratamento e não terminar o tratamento. Ir até o setor de saúde para encaminhamento ao ginecologista ou urologista para fazerem todos os exames necessários, identificar a IST e fazer corretamente o tratamento. Liberdade sexual é manter-se bem, é ter um relacionamento sem banalizar a sua saúde e as suas relações. É lembrar de se cuidar, de se amar e pensando também que você tem uma vida inteira pela frente. Vacinação contra a Covid. A vacinação é uma forma simples, segura e eficaz de proteger as pessoas contra doenças nocivas, antes que entrem em contato com os vírus. Ela usa as defesas naturais do seu corpo para criar resistência a infecções específicas e tornar o sistema imunológico mais forte. As vacinas treinam seu sistema imunológico para criar anticorpos da mesma forma que quando é exposto a uma doença.
No entanto, como as vacinas contêm apenas formas mortas ou enfraquecidas de germes, como vírus ou bactérias, elas não causam a doença, nem colocam você em risco de complicações. A maioria das vacinas é administrada por injeção, mas algumas são administradas por via oral, pela boca. A importância da vacinação contra o Covid. Na primeira fase, estão sendo imunizados trabalhadores da saúde, população idosa e a partir dos 75 anos, pessoas com 60 anos ou mais que vivem em instituições de longa permanência, como asilos e instituições psiquiátricas, e a população indígena. Na segunda etapa, entram pessoas de 60 a 74 anos. Na terceira fase, deve ocorrer a vacinação de pessoas com comorbidades que apresentam maior chance de agravamento da doença, como portadores de doenças renais crônicas, cardiovasculares, diabetes, doença pulmonar obstrutiva crônica, hipertensão, câncer, anemia falciforme, além de pacientes transplantados e pessoas com obesidade grave. Na quarta e última fase, serão imunizados professores, forças de segurança e salvamento, funcionários do sistema prisional e população carcerária. Para as 4 fases, são estimadas 109,5 milhões de doses de vacina. Acredita-se que daqui a alguns meses já conseguiremos ver o impacto nas internações, que é uma coisa que anima bastante nessa campanha. O nível coletivo de proteção oferecido pelas vacinas é o que torna a imunização ainda mais importante. À medida que os habitantes começam a ser vacinados, há menos pessoas transmitindo o vírus para as outras. Assim, a tendência é de conseguirmos enxergar uma diminuição da circulação do agente infeccioso que vai acontecendo aos poucos. Quem toma vacina está protegendo indiretamente também quem não pode tomar, já que se torna uma pessoa a menos a poder transmitir o vírus. Por que podemos ter confiança nas vacinas de Covid? A humanidade tem mais de 100 anos de experiências com vacinas e vários órgãos, como as agências reguladoras dos países, são responsáveis por analisar a segurança das vacinas. Estes órgãos cobram muitos documentos e experimentos para analisar. Aqui no Brasil, na Anvisa, tem uma equipe grande com formação técnica que analisa todas as documentações. Esse órgão é o que a gente precisa confiar. As vacinas despertam a imunidade, mas é incapaz de provocar uma infecção. Efeitos das vacinas. Os efeitos colaterais que podem ocorrer são associados à injeção, como a dor muscular, a mialgia. Quando você injeta um vírus, vai induzir uma inflamação. A inflamação pode dar febre e dor de cabeça, mas há pesquisadores que afirmam que a ideia de que a indução dessa informação é boa. Mostra que o sistema imunológico está desenvolvendo o que eles chamam de memória imunológica. O fato é que as vacinas aprovadas até o momento se mostram eficazes a níveis ótimos e são seguras. Mas, enquanto não temos 100% da população vacinada contra a Covid, vamos mantendo os cuidados. O uso de máscaras, higienização das mãos, evitar aglomerações, evitar o contato com outras pessoas ao apresentar qualquer sintoma de gripe. Vamos nos proteger contra o Covid. Muito obrigada, até a próxima. Cipate Virtual Alta Mogiana. Me permitam tratá-los como colegas de trabalho, que somos assim mesmo, né? Estou aqui para falar sobre a Cipate.
É um evento onde nos reunimos uma vez por ano, durante uma semana, com maior aglomeração de pessoas, com a maior quantidade de pessoas reunidas, para tratarmos de vários assuntos. E esse ano a gente vai fazer de uma forma diferente. Na nossa 34ª CIPAT, nós temos que fazer ela de forma digital. Mas não vai ser muito diferente. Apesar de ser digital, chamamos a atenção de todos para que realmente nos dediquemos a preservar nossa saúde. A empresa Usina Alta Mogiana, nossa empresa, nossa casa, preza muito por isso. Ela nos dá condições de fazermos o nosso trabalho de forma limpa, de forma correta, de forma precisa, sem, em momento algum, precisarmos correr riscos. A nossa vida é importante demais para a empresa. Mais importante ainda, na nossa casa, na nossa família. Isso é o mais importante de tudo. Boa CIPAT a todos, uma boa participação, um bom aproveitamento das palestras que serão apresentadas, dos exercícios que serão praticados durante esse período, um bom entendimento e um bom aprendizado a todos. CIPAT Virtual Alta Mogiana. Olá, família Alta Mogiana! Hoje nós falaremos sobre os quase acidentes. O que é um quase acidente? É uma ocorrência imprevista que não resultou em ferimento ou algum tipo de doença ou dano, mas tem potencial para fazer. Isso é a definição do Conselho Nacional de Segurança. Normalmente não passa de um susto, tá tudo bem, mas o assunto não pode parar nesse ponto. Muitas pessoas acreditam que se trata de sorte, mas os quase acidentes estão relacionados com o planejamento das condições de trabalho. Alguns exemplos que a gente pode citar: uma ferramenta que cai ao seu lado e não atingiu nem você ou qualquer outra pessoa. Um piso quebrado ou molhado onde ninguém escorregou ou tropeçou ainda. Uma corda que arrebenta a poucos centímetros do solo durante uma movimentação de carga. Ou ainda, uma pessoa que está sem a proteção respiratória e não percebeu porque o vento soprava a seu favor. Mesmo se algo acontece longe de todos, mas muda aquela situação que foi deixada, isso deve chamar nossa atenção. E se tivesse alguém lá quando aconteceu? Teria se machucado? Teria se lesionado de alguma forma? Por que é importante reportar os quase acidentes? É a chance que nós temos de trabalhar na prevenção antes que aconteça uma lesão, antes que tenha dano à saúde das pessoas ou aos patrimônios que a empresa nos disponibiliza. É um meio de tornar o ambiente de trabalho cada vez mais seguro, mais à prova de falhas e com menos chances de que algo aconteça com você ou com algum dos nossos colegas. Se os quase acidentes existem, isso demonstra que existem falhas e erros que devem ser corrigidos. Ver e não falar nada contribui para que essas falhas e erros atinjam alguém em algum momento. Não estamos falando de denúncia, tá? É um sinal claro de que algo não está sendo feito corretamente e por isso deve ser corrigido, seja por uma orientação, por uma melhora de treinamento, por uma mudança de procedimento, por melhorias na condição de trabalho, né? Ou então do próprio local de trabalho que precisa ser mudado. Todo quase acidente é uma oportunidade de melhoria em segurança. Reportar os quase acidentes diminui a chance de acidentes de maior gravidade. É preciso estar atento o tempo todo durante nossas atividades. É preciso verificar mais de uma vez se tudo está correto como tem que ser.
Devemos informar qualquer situação que poderia ter gerado um machucado, mas não gerou. Devemos avisar quando vivermos um momento de sorte em nossa rotina. Avise a CIPA ou a segurança do trabalho quando situações inesperadas acontecerem. Durante as inspeções da CIPA ou do SEST, informe sobre algo que aconteceu. Vamos melhorar a condição do nosso trabalho, a situação em que nós trabalhamos. Devemos manter a atenção também para o quase-acidente. Ele não deve ser esquecido, pois assim evitaremos ser pegos por acidentes reais. E lembrando, não se trata de denúncia ou de punição. O intuito é que os quase-acidentes sejam reportados para que eles possam ser avaliados, analisados e a condição do nosso trabalho seja transformada, para que esses quase-acidentes não se tornem situações reais, com lesão, com dano à saúde das pessoas. Por isso, não se esqueça, sempre reporte os quase-acidentes. Procure a segurança, procure a CIPA, peça ajuda ao seu superior. E assim nós vamos criar uma condição de trabalho cada vez melhor, cada vez mais saudável para todos nós. Um abraço e até a próxima. CIPAT Virtual Alta Mogiana. Olá a todos, muito contente, muito animado em estar participando junto com vocês de mais uma CIPAT. Com certeza muitos ensinamentos, muito aprendizado, muito enriquecimento e a Alta Mogiana sempre se preocupando com a segurança de todos nós, tanto aqui no escritório, como na fábrica, como no campo. E é muito importante a gente perceber que a gente é querido e, ao mesmo tempo, muitas pessoas se preocupam conosco. E é essa preocupação e esse cuidado que a gente tem que ter em mente, essa preocupação que nós temos que ter com o nosso dia a dia, com o nosso trabalho, de estarmos sempre buscando o maior nível de segurança possível no trabalho. E isso sem dizer também da importância da gente vir trabalhar empolgados, satisfeitos, porque afinal de contas, depois de tantos meses aí de um período tão conturbado como tem sido esses últimos meses de pandemia, o fato de nós estarmos aqui trabalhando já é uma grande vitória. Então vamos comemorar todos os dias, vamos celebrar o fato de estarmos aqui juntos, unidos, melhorando cada vez mais a qualidade do nosso dia a dia no trabalho, melhorando a nossa segurança e torcendo por dias melhores que certamente virão. Eu aproveito então para desejar uma excelente CIPAT a todos, com muitos ensinamentos, com muito aprendizado, com muito enriquecimento e com um ambiente de trabalho cada vez melhor para todos nós. CIPAT Virtual Alta Mogiana. Olá pessoal, estamos aqui para falar com vocês nessa 34ª CIPAT. Este assunto é um assunto que nós vamos abranger com bastante veemência, responsabilidade. Nós precisamos entender que esse distanciamento, esse momento que vivemos de estar muito longe um do outro, não pode nos levar a ficar sem essa responsabilidade de lidarmos com o nosso meio social, com as pessoas. Então a CIPAT ela foi criada para que nós possamos discutir alguns temas, que nós possamos
de verdade, ficarmos atentos. E o tema a ser abordado hoje, nós vamos falar da manobra em marcha a ré. Essa manobra é uma manobra onde nós precisamos que vocês estejam atentos. Nesse momento, nós vamos estar enxergando um equipamento da empresa. E você vê que nesse equipamento você tem o quê? Você tem vários pontos cegos. E nós precisamos estar atentos a esses detalhes. Porque pode ser que lá atrás tenha um obstáculo, pode ser que lá atrás tenha um outro equipamento, ou pode ser que você tenha realmente um ser vivo lá. Então eu quero dizer para vocês exatamente isso. Olhe bem a imagem, olhe bem a responsabilidade que os senhores têm quando estão trafegando, estão movimentando um veículo, de tamanho que ele seja, ou porte pequeno, porte médio ou porte grande. A manobra em marcha ré, existe alguns riscos eminentes dentro da manobra. Quais são? É aquela atenção que o senhor tem que ter de 360, eu chamo. Que é olhar em volta, se pudesse ter um olho atrás da nuca. Por quê? Nós temos lá na visibilidade, nós temos 3 retrovisores, a maioria dos equipamentos. O central e os 2 laterais. Regular bem, tá atento à visão lateral, tá atento aos lados. Mesmo que o senhor tenha total dirigibilidade, total confiança, na dúvida, não faça. Na dúvida, desça. Porque ali você vai ter risco, e esses riscos são altos, e eu não estou enxergando, estou com dúvida. Para o veículo, para o equipamento, desça. Quais são os riscos que você tem dentro dessa operação que você vai executar? Choque com objetos fixos. Você vai ver nessa imagem aí que não tem um objeto fixo lá. É um colaborador que está ali atrás fazendo uma retampa. Hoje nós estamos no plantio, mas poderíamos estar na safra. Poderíamos estar movimentando qualquer mercadoria. Então, nós precisamos ter responsabilidade social. Nós precisamos, a hora que nós estamos no equipamento, é uma arma. Ali você tem que estar preocupado com o que você vai fazer. E quais os locais que você pode ter esse tipo de incidente? Você pode estar no estacionamento. Que jeito? Às vezes é no shopping, às vezes é... Mas nós estamos falando de nossa empresa. Quais os locais da nossa empresa você pode acontecer esse tipo de... Bom, estacionamento aqui dentro da empresa. É combinado que você pare o seu veículo para a saída de frente. Caso precise ter algum evento, que praça que você tenha que sair com velocidade, um acidente. Então você já estaciona ele para sair de frente. Já para evitar passar por cima de pessoas. Mas você pode estar em outros locais, estacionar seu veículo num acostamento, um acidente que aconteceu, ou mesmo que você está trocando um pneu e você está com outro veículo à frente. Você está com pessoas atrás, pode ser ali, qualquer pessoa. Cuidado, olhe os três retrovisores. Na dúvida, como eu já disse, desça, não execute a manobra. Vá lá, verifique, olhe o sinal sonoro. Por exemplo, no nosso caso que acontece muito aí no campo, vocês vão estar ouvindo, os malhadores nossos, os pátios. Lá você tem os estacionamentos nas áreas de vivência, onde param os veículos. Você tem o estacionamento próximo aos caminhões oficinas, as manutenções volante. A hora que você está com o equipamento desligado, que você vai acionar o equipamento e você precisa fazer a manobra, verifique. Verifique o quê? Tudo o que está acontecendo lá. Aqui vai agora para vocês as nossas recomendações. Quais são as recomendações que nós precisamos? Antes de você fazer a manobra, verifique se não tem ninguém ao redor. Que jeito que você vai verificar? Poxa, desce. Bom, estou tendo visão. Mas geralmente você não vai ter a visão lá no fundo do seu equipamento. Desça, olhe,
Se o equipamento é muito grande, você precisa ter até ajuda de terceiros. Mas é como eu vou repetir, os 3 retrovisores é muito importante estarem bem visíveis, que te dê amplitude lá atrás. Na dúvida ainda, você tem que descer, peça para outra pessoa estar olhando. Porque você vai ver a distância de uma árvore, de um poste, você, às vezes, ao fundo, você não consegue ter a distância a hora que você olha no retrovisor. Na dúvida, repito, chame um terceiro, vá lá, peça para ele te orientar, não tenha essa falta de humildade, dizer que eu tenho experiência. A experiência, ela gera o quê? Confiança. Confiança gera fazer uma manobra imprudente, uma manobra aonde você vai causar algum transtorno. Dentro das recomendações ainda, caso você tenha que estacionar seu veículo, não esqueça de usar a seta. Também é outro assunto importante. Mesmo que você vá sair, olhou para trás, não estou vendo ninguém, dê seta. Em carros automáticos, a manobra em marcha ré, lá está escrito lá o reverse no câmbio. E tem um botão lateral também no câmbio para ajudar você a engatar essa marcha ré. Então você fique atento a isso. Realizar as inspeções no quê? Você tem sinal sonoro. Todo equipamento tem que ter sinal sonoro a hora que eu aciono a marcha em ré. E então nós precisamos ficar atento às verificações iniciais, às verificações quando nós estamos indo buscar o equipamento na oficina, buscar o equipamento onde ele estava em manutenção, verificar principalmente itens de segurança. Execute a manobra em marcha ré com responsabilidade, independente de velocidade, independente do que for. Então vá lá, agora estamos firmando mais uma vez o nosso compromisso. O compromisso de segurança, o compromisso em zerar acidentes em marcha a ré. Esse é o compromisso que fazemos novamente com a Alta Mogiana e nessa 34ª CIPAT vamos comemorar esse ano de 2021, 0 acidente de marcha ré. Conto com todos vocês, contamos com vocês nesse empenho, nesse 2021 diferente, onde estaremos todos juntos, unidos, com muita força, muita fé e segurança, em primeiro lugar. Vou repetir, segurança, segurança, segurança. Depois produção, depois açúcar, etanol e energia. Nossa empresa respira segurança. Um bom trabalho a todos e nossa missão é levarmos nosso colaborador para o trabalho e do trabalho para casa, para os seus entes queridos. Esse é o nosso compromisso. CIPAT Virtual Alta Mogiana. Olá pessoal, fui convidado a falar nessa CIPAT 2021 da usina Alta Mogiana sobre prevenção de acidente com partes rodantes. Como é sabido, numa agroindústria canavieira como a nossa, são inúmeras as máquinas e equipamentos que possuem partes rodantes. Rosca sem fim, engrenagens, polias, correias, esteiras, picadores, cardãs, hélices, válvulas, esmeril e etc. Estão espalhadas pelas áreas agrícola, pelas áreas industriais e também na área administrativa. Estes equipamentos têm movimentos giratórios, alternados e mesmo retilíneos e geralmente não têm uma parada instantânea quando de um desligamento
e a sua inércia mantém ela em movimento, muitas vezes o suficiente para causar seríssimos danos em caso de acidente. É imprescindível que estes equipamentos que possuem partes rodantes tenham seus sistemas de proteção instalados em sua plenitude, com proteções fixas ou móveis, criando barreiras físicas que sejam capazes de cobrir e de vedar os seus acessos, que dificultem ou mesmo impossibilite determinados acessos e, quando necessário, tenham até intertravamento. Mas todos nós, gestores, equipe de segurança e operadores, temos que ajudar na prevenção, seja de nós mesmos, seja de um colega de trabalho. Todos podemos e devemos, juntamente com os profissionais de segurança do trabalho, estudar, planejar, observar as mais diversas circunstâncias dos equipamentos para poder propor, instalar e principalmente cumprir as medidas de proteção. Sinalizar o local, usar o cartão pare, cartão bloqueio e permissão de trabalho. Ter atenção aos chamados pontos cegos. Não usar roupas ou adereços que sejam inapropriados e possam causar riscos, como anéis, relógios, correntes, pulseiras, que possam se prender no equipamento. Bloquear o acionamento, a partida, a energia e só fazer se tiver certeza de não expor ninguém. Precisamos ter absoluta atenção no que estamos fazendo. Limpeza, manutenção, desobstrução e desentupimento de equipamentos que possuem partes rodantes devem ser realizados com completa segurança. E você que trabalha na manutenção desses equipamentos e precisa acessar o mesmo, precisa saber e lembrar dos riscos de agentes cortantes. E não se esqueça nunca de recolocar, reinstalar os dispositivos de segurança, como capa de proteção de rodantes, para só depois liberar o equipamento para voltar a operar. Precisamos também nos atentar a combater alguns males fundamentais para a ocorrência de acidentes. Distração, descuido, pensamento longe. Falha na comunicação. Temos que ter uma comunicação eficaz antes de agir. Pessoal, nós trabalhamos numa empresa maravilhosa, que nos dá totais condições para desempenhar nossas atividades com segurança. Temos infraestrutura adequada, frota nova e principalmente gente trabalhadora e competente. Vamos então nos engajar na prevenção das operações que envolvam partes rodantes na Alta Mogiana? Vamos assumir realmente esse compromisso? Contamos com você. Senão, qualquer uma hora dessa, qualquer um de nós pode até rodar. Aproveito aqui para fortalecer, agradecer e pedir a participação efetiva nessa CIPAT, para que todos nós, ao final dela e durante todo o ano, que a gente possa trabalhar diariamente com segurança. CIPAT Virtual Alta Mogiana. All day, all day, all day. Oh, I do it in my way. Oh, all day, all day, all day. Interrompemos a sua programação para anunciar uma notícia tão esperada. OMS acaba de divulgar o fim da pandemia em todo o mundo. E agora, para comemorar o fim da pandemia, nós vamos para...
então vamos? Sim! Espera aí, papai. Você não vai colocar o cinto de segurança e nós? Segundo o artigo 167 do Código Brasileiro de Trânsito, dirigir sem utilizar o cinto de segurança é uma infração grave, com multa de R$ 195 e também 5 pontos na sua carteira de motorista. Lembre-se, sua vida é mais importante. Agora sim. Então vamos? Sim! Ô papai, você já viu se os pneus já estão bons? Conforme o artigo 230, inciso 18, dirigir automóvel em mau estado de conservação, comprometendo a segurança, é infração grave, passível de multa no valor de R$ 195, mais 5 pontos na sua CNH e retenção do veículo. Tão importante quanto cuidar do seu veículo é cuidar da sua vida. Agora sim, então vamos? Sim! Ô papai, mas você já viu se os faróis são legais? Conduzir o veículo com defeito no sistema de iluminação, sinalização ou com lâmpadas queimadas são infrações médias e podem ocasionar a retenção do veículo. A multa é de R$ 180 e o condutor perde 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Não deixe sua vida se apagar por um simples detalhe. Agora sim, então vamos! Usar ou manusear o celular enquanto dirige é proibido. Não chega a ser um crime de trânsito, mas é uma infração gravíssima, com multa de R$ 293, além de 7 pontos na sua carteira. Desligue o celular e ligue-se na sua vida. Agora sim, então vamos! Sim! Papai! Bebida alcoólica! De acordo com o artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, dirigir sob influência de álcool é uma infração gravíssima, com multa de R$ 2.934, além de suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Não troque a história de toda a sua vida pelo conteúdo de uma garrafa ou de uma simples latinha. Lembre-se, sua família te espera em casa. Agora sim, então vamos! Sim! Cipate virtual Alta Mogiana. Boa tarde. Hoje nós vamos fazer um passeio e vamos aproveitar e fazer um diálogo diário de segurança. O tema de hoje vai ser realmente do cinto de segurança. Cacazinho, por que você usa o cinto de segurança? Porque a polícia pega. Então tem vários fatores. E Ana e Clara, por que você usa o cinto de segurança? Porque senão bate a cabeça. Tudo bem. E Ana e Mara, por que você usa o cinto de segurança? Para a nossa segurança, para não machucar, né, não ocorrer trancos no pescoço. Exatamente. O Cacazinho sempre falou, o que ele falou ali agora, é sobre assim, a mamãe sempre fala, né, coloca o cinto que a polícia está logo ali na frente. É uma expressão, tipo para usar, né, para que ele possa estar usando. Mas o que a gente usa mesmo normal é sobre usar o cinto para a segurança.
E devemos falar a linguagem, por exemplo, das crianças. O exemplo que eu dou é, se estiver passando um cachorrinho na frente e o papai frear bruscamente, Cacazinho, o que pode acontecer com você se não estiver usando o cinto? Eu bato a cabeça. E Ana Clara, você? Eu bato a cabeça. E Animara, você? Com o impacto, a gente vai bater a cabeça. Ok. Então, com essas dicas que todos nós falamos aqui, e realmente, se a gente não usar o cinto, vamos perder a segurança. No impacto ou numa freada brusca, ou até em coisas piores, né? Vai acontecer coisas mais graves. E o cinto vai nos ajudar, com certeza. Cipate virtual Altamogiana. Como os senhores sabem, né? Eu venho aqui fazer essa DDS. O que é DDS? DDS é um diálogo diário de segurança. Eu venho trazer isso para dentro de casa porque logo todo mundo um dia cresce e aí arruma um emprego ou mesmo dentro de casa faz algum trabalho que tem algum certo risco. Conforme você vai crescendo, você vai ganhando mais responsabilidades, como lavar a louça, lavar o chão. A gente vai ficando mais velho, conforme a gente vai crescendo, os ossos vão ficando mais fracos. Então tudo isso gera uma responsabilidade. E eu venho aqui trazer isso para poder passar para vocês o que vocês já entendem de segurança. Segurança é você não correr riscos desnecessários. É você não se machucar à toa, é você utilizar um equipamento ou uma ferramenta da maneira correta, como uma faca, como um garfo. Esses materiais e esse tipo de uso também vale para as empresas, assim como vale para dentro de casa. Por exemplo, Caio, na escola, você toma alguma medida para não se machucar? Qual a medida? Você segura os corrimãos, né? Não correr, para não ficar e cair, né? Bom, igual você, né? Você ajuda a lavar a louça, lavar a casa. Você toma alguma segurança aqui dentro de casa para não acontecer nenhum acidente com você ou com outras pessoas que são envolvidas nessa tarefa? Qual? Separar o milho ou um copo de quebrar a roupa, pega o jornal, coloca dentro, uma caçola de caldo de cheiro, coloca em mal, pegar, e também pega aquelas utilizadas também, mata, amasso elas e segurar. Para um animal que for gerar ou acesso agora, cabeça. Muito bem, isso é um espírito de liderança, ou seja, ele pensa não somente nele, mas também pensa nos animais, nos gatinhos, nos cachorrinhos aqui de casa. Então, você isola os vidros quebrados para que o lixeiro não corte a mão. E também amassa as latinhas para que os animais não coloquem sua cara lá, seu focinho lá e machuquem o resto de comida que tem nessa latinha. Então, gente, basicamente, vocês estão no caminho certo. Essas medidas que vocês aprendem dentro de casa vão ser usadas na sua vida laboral, funcional, no trabalho, na escola, em toda a sua vida. Continue mantendo essa linha de raciocínio e sempre tenha essas atitudes. Uma das técnicas de segurança também que eu tenho como mãe é sempre quando eu vou cozinhar, eu não deixo o cabo das panelas virada para o lado, porque o meu fogão fica no lugar onde que passam as crianças. Eu deixo virado e quando eu saio, eu desligo o bujão e quando eu vou dormir. Ao lavar a louça, quando eu lavo, as colheres
E as facas eu coloco para baixo, para quando uma pessoa ir pegar, não pegar na área cortante da faca e nem espetar os dedos. Muitas vezes a criança está distraída, pode ir fazer algo, encartar e espetar os dedos. Essa é uma das seguranças que eu uso. E ralo sempre bem o chão e seco, mantenho seco e pouco sabete nos lugares de degrau, para quando uma criança passar e não cair. Cipate virtual Alta Mogiana. Jamais a trabalhar sem EPI, diga não, não vou. Sem óculos e luva, sem capacete, não, não vou. Você precisa se cuidar, sem EPI não dá, não, não. Jamais a trabalhar sem EPI, diga não, não vou. A prevenção já vem em se proteger, lavando as mãos, usando álcool em gel, o vírus vai perder. Por isso, esse cuidado eu vou ter, na minha casa, na indústria, no escritório e até na roça. Priorizar a nossa vida e família é o que mais importa. Por isso, esse cuidado eu vou ter, na minha casa, na indústria, no escritório e até na roça. Priorizar a nossa vida e família é o que mais importa. Use os EPIs do seu setor e trate a sua vida com amor. Trabalhar é importante, sim, com saúde e dedicação. Faça assim os EPIs, pra segurança ele é a solução. Nunca pense em deixar de usar, não faça assim porque sim. A vida é importante, pois dê valor a ela. E quantos morrem hoje por não nos escutar? Se eu já te falei, torno a repetir. Sua vida é importante, você tem que entender. Você precisa aprender, faça assim pra não se arrepender. Se cuidando enquanto viver. Se você não sabe, eu vou lhe falar. Tô chegando na usina para mais uma jornada. Com amigos e companheiros, vamos juntos nessa empreitada. O Clebinho também tô chegando, vamos juntos no caminho. Tô levando o Alexandre, JP, Luiz e o Flavio. Vai tipo Gil levar o cartão pare, e o DDS vai rolar mais tarde. E avisa o Jordãozinho que a Cipate é à vontade. Vai ficar legal, a Cipate esse ano é no virtual. Em frente à telinha, curtindo e fazendo proteção real. Vai ficar legal, a Cipate esse ano é no virtual. Em frente à telinha, curtindo e fazendo proteção real. Logo o dia começou corrido, mas Juvenal na hora se equipou. Sua botina estava limpinha, a sua luva estava sempre à mão. O seu fone de ouvidos era um protetor auricular. E o seu Ray-Ban era um óculos de proteção. O Juvenal cumpriu sua missão. Aqui na usina nada é fácil não, mas basta ter cuidado e atenção. Todos os dias quando trabalhar, tome cuidado pra não machucar, pois para o ano você é importante demais. O Juvenal é muito dedicado.
Toda vez que nós chegamos na usina altamogiana, não esqueça a segurança sempre em primeiro lugar. A máscara e a botina protetora auricular, não esquecendo dos óculos para a vista não cegar. Lá dentro da produção, trabalhando com os colegas, prestando sempre atenção, não contrariando as regras, fazendo o nosso trabalho sempre com muita atenção, cuidando da segurança pra não ter reclamação. Devemos trabalhar com segurança, devemos nos conscientizar. Coloca nossa vida em primeiro lugar. Quem segue as NRs tem mais cuidado e não vai deixar nem um pouco seus colegas preocupados. Proteger nossas mãos, nossos pés, nossos olhos e também a nossa audição, trabalhando na altura ou perfuração. Segurança, sim, sua família vai agradecer e vai terminar com um final feliz. Toma cuidado aí, para que contigo não aconteça nada. Toma cuidado, você tem que ir pra casa. Se você estiver errado, pegue o cartão, pare. Pegue o cartão, pare, para que contigo não aconteça nada. Toma cuidado, você tem que ir pra casa. Se você estiver errado, pegue o cartão, pare. Pegue o cartão, pare. Camisa azul, azul camisa, camisa azul, azul camisa. Eles se preocupam com a nossa vida. Camisa azul, azul camisa. Agora eu sou de boa, me oriento, já não é à toa. Com segurança eu vou trabalhar, com consciência de todas as pessoas. De segurança estamos numa boa. Obrigado, Cipa, por nos ajudar. Lá, lá, ya, lá, ya, lá, ya. Cipate virtual altamogiana. Ao time da Simpa, obrigado pelo convite. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre comportamento seguro. Pesquisando sobre esse assunto, eu acabei conhecendo o Kevin. E o Kevin é um treinador que mora na África do Sul, especificamente em Joanesburgo, e ele desenvolveu um comportamento seguro com leões. Então, como vocês podem ver no filme, ele tem uma intimidade com o rei dos animais muito difícil de ser comparada com qualquer outro tipo de comportamento. E aí vem a pergunta: como que o Kevin consegue essa resposta? Que estímulo ele dá para conseguir essa resposta? E como que ele conseguiria desenvolver esse comportamento seguro? Então, o primeiro questionamento que vem é: o leão só reage ao comando do Kevin? E olha o que aconteceu, vamos falar assim, no parque lá da África do Sul, quando um leão escapou e foi em direção ao pessoal, aos turistas que estavam visitando o parque. E todo mundo ficou desesperado porque o leão foi chegando e no final ele acabou tendo um comportamento muito parecido com o comportamento seguro que o Kevin desenvolveu, mesmo não estando ele como presente, como a pessoa no comando. E isso foi uma demonstração muito forte
de como que ele conseguiu desenvolver esse comportamento. E aí vem sempre a pergunta, mas o animal tem um instinto dele, mas mesmo com esse instinto teoricamente selvagem, o Kevin conseguiu fazer com que o animal, na presença de turistas, se comportasse muito bem. E foi uma surpresa muito agradável para os visitantes. Comparando, então, o comportamento que o Kevin obteve com os animais, por que no caso dos homens a gente não teria o mesmo resultado? Então, quando a gente começa a ver, desde os bebês, né, como que é o comportamento dos bebês desde a sua nascença, a gente já traz no nosso DNA uma preocupação muito grande de sobrevivência. E essa preocupação de sobrevivência, como que ela se transforma? Como que ela se expressa? Ela se expressa pela proteção. Então, vocês estão vendo a preocupação que o bebê tem, vamos falar assim, para descer de uma cama com grande segurança. E vocês podem reparar também que ele não está preocupado só em cumprir essa exigência, porque ele também quer descer, mas ele não quer perder a chupeta dele. E aí ele joga a chupeta, vamos falar assim, com a esperança de em seguida ir buscá-la sem promover nenhum tipo de problema. Então, o que a gente pode dizer? Que está no nosso DNA essa preocupação de proteção. E o que nós precisamos fazer então? Fazer com que ela renasça em cada um de nós, porque a gente já traz isso no nosso instinto. Vocês também vão ver, por exemplo, no caso de um bebê que nada, e ele nada, e na hora que ele tem a necessidade de respirar, ele arruma um jeito de respirar, porque ele sabe que chega uma hora que ele precisa de ar. Então esse instinto é muito importante, já está na nossa natureza. E principalmente quando às vezes a gente quer vencer algum problema ou algum desafio, né? Como no caso desse bebê que quer sair do berço, né? Então ele usa o raciocínio dele, né? Então o que demonstra isso? Seria a grande diferença que existe entre nós, seres humanos racionais, e os animais. Esse é o grande segredo. Então isso já está no nosso DNA. Bom, se nós temos esse livre-arbítrio, que faz parte do ser humano, como que nós teríamos ainda pessoas com comportamentos muito diferentes, né? Então, vocês podem ver, por exemplo, esse exemplo, né, de uma pessoa mexendo em energia, vamos falar, sem nenhum EPI, com o outro segurando ele, vamos falar assim, numa posição muito infeliz, né, e ele de sandália havaiana. Então, por que a gente, mesmo tendo nascido com esse DNA, continua executando ações como essa? E esse, então, por exemplo, que a opção dele é que se ele cair, ele vai se enforcar. Então, são atitudes como essa que a gente quer explicar. E aí, para entender por que essas coisas acontecem, a gente acabou indo fazer uma pesquisa e uma das ideias seria, em primeiro lugar, definir o que é o comportamento, né? E a primeira definição muito interessante do comportamento é que você precisa sentir, depois você precisa saber e, por último, você precisa fazer. E aí você vai ter o seu comportamento. Então, basicamente, a gente faz isso de uma forma intuitiva, de uma forma natural. Aí, outra definição de comportamento, que nós vamos procurar também no dicionário, que seria esse conjunto de todas as ações, né, físicas. Então, seria como você se veste, como você dirige, como você se alimenta, como você se exercita, como você dorme, todas as ações físicas, as ações emocionais, né? Como que eu celebro, como que eu reajo a acontecimentos, como que eu me relaciono. E, por último, as ações laborais, né? O meu uso de EPI, se eu sigo todos os meus procedimentos. E tudo isso associado a um indivíduo, ou mesmo a um grupo social. Então essa seria uma segunda definição do comportamento. Uma outra definição de comportamento seria um mapeamento do modo de agir, das nossas reações frente a todas as situações que a gente vive. Isso é uma outra definição de comportamento. E para fechar, uma outra definição seriam as respostas
aos estímulos que a gente recebe no todo dia, né? E aí, em cima desses estímulos, vamos ver quais aqueles fatores que acabam influenciando para a gente ter esse tipo de comportamento. Então, o primeiro grande influenciador no nosso comportamento é o ambiente que a gente vive. Então, mostrando alguns exemplos do ambiente da empresa, o restaurante que nós temos, mostrando, por exemplo, o exemplo da nossa fábrica de açúcar, o ambiente onde o pessoal que trabalha com alimento se expõe, o ambiente da oficina automotiva, onde são feitas as manutenções dos caminhões. E tudo isso, vamos falar assim, nos leva a contribuir em como a gente deve agir em cima de um ambiente limpo, seguro, com qualidade. O segundo influenciador muito importante para a formação do nosso comportamento é a cultura que a gente recebe dos valores, que são os valores pessoais, né, que são transmitidos pelos nossos pais, pelos nossos avós, pelos nossos familiares. Então nós vamos ter dois exemplos, né? Um exemplo de uma cultura de educação que vai ser feita pelo Wagner, né, do setor do treinamento. Olá, meu nome é Wagner, sou do Departamento de Gestão de Pessoas e hoje vim compartilhar com vocês uma lembrança que eu tenho de comportamento seguro. Quando eu era criança, eu ia para o Paraná passar as férias com meu avô. E meu avô ia para a roça, ia junto com ele, e me veio a lembrança de também ir com ele e levar uma enxada junto, acompanhando meu avô. Eu peguei a enxada, coloquei nas costas e fui acompanhando ele. Quando ele me viu com a enxada nas costas, ele interviu imediatamente, que era ele não levar a enxada assim, porque se eu tropeçar, a enxada iria bater nas minhas costas. Ele disse que o jeito correto de levar uma enxada é ao lado do corpo, assim. É uma lembrança que eu tenho de comportamento seguro e vou compartilhar com os meus filhos no devido tempo. E depois nós vamos ter um exemplo do Hernani, né, também comentando uma recomendação que a mãe dele faz toda vez que ele sai de casa. Meu nome é Hernani, eu trabalho no Centro de Cultura Profissional Agrícola e um comportamento seguro que eu aprendi com a minha mãe durante a vida foi toda vez que eu saísse de casa, eu tinha a necessidade de desligar todos os aparelhos eletrônicos da tomada. E recentemente eu tive um problema com uma bateria de lanterna que veio a explodir. Então esse é um hábito que eu vou ter durante toda a vida de retirar os equipamentos da tomada ao sair de casa. E dentro disso seria super importante a gente relembrar todos os valores que a usina publica ter, né? Os nossos valores que são o cliente, né? Então aqui eu sempre lembro que um dos segredos do casamento é você tratar a sua esposa como cliente, porque daí ela sempre tem razão. Outro exemplo importante, né, seria a honestidade, que isso a gente não precisa discutir, é um valor que nós temos que trazer. A parte de segurança, limpeza e organização, nós temos o grupo 6S atuando fortemente nisso. Na cooperação, né, essa integração entre a agrícola, a indústria e a administração, que tem sido um valor muito importante. O respeito ao colaborador, né? Eu acho que uma coisa importante desse valor foi o prêmio que nós acabamos de ter, né? Great Place to Work, GPTW, né? O respeito ao meio ambiente com a ISO 14000, a valorização do trabalho, né? Agora no fim do ano descobrimos que todos os encarregados da área industrial começaram na função de entrada da usina, ou como serventes de pedreiro, ou como auxiliares operacionais. E por último, a perpetuação, né? A usina está aqui para ficar, por ser perpetuada, né? A gente prepare essa usina para os nossos netos. Esses seriam os valores que a empresa tem e que seriam os comparados àqueles que nós temos que trazer das nossas famílias. Outro grande influenciador nesse comportamento seriam todas as situações que a gente vive no nosso dia a dia. Todos os nossos desafios, todas as nossas vitórias, todas as nossas derrotas, todas as nossas experiências. E aqui eu também queria dividir a experiência do Covid, que eu vivenciei agora no final do ano. Eu baixei a guarda para receber meus netos em casa e a gente acredita que foi aí que começou. Então essa experiência de Covid
é uma coisa muito séria, que eu acho que nós poderíamos aproveitar para assim, recomendar que ninguém queira passar. Eu e minha esposa ficamos internados 11 dias no hospital e você vive situações de medo, que você acha que a doença pode realmente piorar. Você vive numa prisão, você não pode sair de dentro do quarto, não pode vir nada, nem entrar, você só recebe aquilo que o hospital manda. Então você tem esse medo. E no meu caso, eu ainda tive o privilégio de poder ficar com a minha esposa, porque ambos estávamos doentes. Mas a grande maioria das pessoas fica sozinha. Não baixem a guarda em relação a isso. E por último, para fechar, nesses desafios, a gente tem todos os dias a realização dos nossos procedimentos. E nós temos junto conosco esse cartão PARE. Então a gente precisa vivenciar essa experiência do procedimento e toda vez que a gente tiver dúvida de executá-lo, que a gente use o cartão PARE. Isso é uma coisa muito importante, porque é nele que a gente vai conseguir registrar as possíveis melhorias que nós podemos fazer em todos os nossos procedimentos. E para fechar, o resumo nosso é que o comportamento seguro ele é uma decisão individual que sofre a influência do ambiente, da cultura que a gente traz, das experiências que a gente vive e dos relacionamentos que nós temos na nossa vida. Cipate Virtual.